posso usar assim, no início da mensagem é obrigado. Obrigado, gratidão a Deus, gratidão assim, aos irmãos aqui da nossa igreja Hebron, em SGA, e gratidão a Deus pela oportunidade que Ele dá de chegar aqui. Gratidão porque Ele dá a oportunidade de chegar aqui e compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Fiquei muito feliz que as primeiras pessoas que chegaram aqui já me cumprimentaram pelo nome. Então, assim, acredito que os irmãos têm preservado isso, né? O envolvimento com o trabalho com missões. Eu vi vários nomes mencionados nas orações. Eu sou só apenas um deles, irmãos, um deles só. Mas eu agradeço tanto os irmãos. Eu falei com a dona Ângela, com a dona Maria e com a dona Simone, né? A dona Ângela falou, pastor Walter, né? Muito bom. Isso dá alegria, não é porque ela sabe o meu nome, é porque eu sei que é uma prova de que está sendo mencionado, né? O nome dos obreiros, dos missionários, assim, e os irmãos estão nos sustentando em oração. Então, eu estou muito alegre de estar aqui. Saibam de uma coisa, nós, lá em Manaus, da Igreja Hebron, também estamos sempre orando por vocês, orando pelo trabalho, orando pela família do pastor Éder, orando pela vida de cada um que chega aqui, das crianças, das famílias, sempre orando. Então, a gente assim está presente agora, mas a gente está ambientado, né? Está ambientado já, a gente diz, espiritualmente falando. Então, muita alegria mesmo. Muito obrigado, continuem orando. Como o César falou, motivos de oração, irmãos. Lembrem, continuem lembrando. Tem sido um desafio. Eu estou atualmente como co-pastor do pastor Herbert na Igreja Hebron. Eu cheguei na Igreja Hebron como um jovem, assim, participei de todos os trabalhos como um jovem desde lá, participando, me envolvendo, orando por missões, orando pelo trabalho, como vocês estão fazendo. E nunca pensei, nunca almejei, assim, falando humanamente, de ser um pastor. Mas foi inevitável na minha vida, porque com o envolvimento, Deus foi falando no meu coração. Deus foi me trabalhando na minha vida, na minha família e etc. Então, eu sou muito feliz pela salvação, muito feliz por estar no trabalho do Senhor, muito feliz por poder servir assim ao Senhor. Então, a Igreja Hebron é uma igreja onde é muito desafiador trabalhar lá, porque os irmãos sabem, aqui deve dar, né, os trabalhos, os oradores trabalho de domingo a domingo. Então, não falta trabalho. Falta os trabalhadores, mas trabalho não falta. Então, o pedido é esse, que Deus dê direção ao pastor Herbert, a liderança da igreja, a cada um que estamos envolvidos nesse ministério da Igreja Hebron. E vocês são um fruto desse braço de trabalho da Igreja Hebron, né? O pastor Herbert, o pastor Fred, ele dizia, né, vai embora, os confins do mundo, para mim, foi aqui, mas o de vocês é para sair, né, agora, né, e pregar o Evangelho e etc, né? Então a gente está tentando cumprir esse id da palavra do Senhor, e vocês são, essa congregação, essa igreja, esse lugar aqui, tem sido um cumprimento disso na vida da Igreja Hebron. Tá bom, irmãos? Então, muito obrigado. É a palavra que eu tenho de gratidão a cada um de vocês. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira epístola, primeira carta, ok? Vamos ler alguns versículos e como cantamos o hino, dai-nos luz, pedindo que Deus nos ilumine, nos direcione, nos abra
a mente para entender assim a sua palavra. Capítulo 16 de 1 aos Coríntios. E os versículos de 5 ao final do 9. Então, 5 versículos apenas. Vamos fazer a leitura em reverência à palavra de Deus, de pé. 1 Coríntios 16, 5 até o final do verso 9. Diz assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa amada igreja. Obrigado pelos amados irmãos que têm orado, que têm se empenhado no trabalho aqui, evangelizando, pregando o Evangelho da salvação. Muito obrigado pelas famílias, pelas crianças, pelos homens, pelas mulheres, pelos idosos, pelos jovens, por cada um dos amados que tem chegado aqui. Que o Senhor possa fazer esse trabalho prosperar, não somente fisicamente ou materialmente falando, mas principalmente, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra, porque é isso que vai sustentar, isso é que vai segurar a adversidade no seu dia, é isso que vai tornar firmes contra os ventos de doutrinas falsas pelo mundo, as vozes falsas que existem no mundo. Então, nesse momento que a mensagem, o estudo da Tua palavra seja límpido, seja claro, seja simples, assim, tal como a Tua palavra é. Abre nossa mente, ilumina nosso coração, nosso pensamento, possamos reter, Senhor, reter na nossa vida cada parte do ensinamento e principalmente, possamos colocar em prática nas nossas vidas a Tua palavra, porque é isso que importa. A Tua palavra diz que devemos viver acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Isso implica em entender e praticar a Tua palavra. Muito obrigado, fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmão. Obrigado. Vou tentar controlar a voz e não falhar até o final, né? Irmãos, essa cidade de Corinto, para a qual a carta foi enviada, não foi para a cidade, mas foi para um grupo de irmãos que estavam lá nessa cidade. Por isso que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é porque foi na cidade de Corinto. E essa cidade, ela era muito importante no mundo antigo. Ela era capital
de uma parte do mundo antigo que se chamava Acaia, que era uma província romana, ou seja, ela estava sob o domínio, sob os cuidados, sob o sustento, sobre a liderança na época do Império Romano. Então, ela, por conta disso, ela era muito importante. Mas não somente isso, pelo fato de que também ela era uma cidade muito próspera. Era uma cidade que, comercialmente falando, era rica. E por que ela era rica? Porque essa cidade em particular, a cidade de Corinto, ela tinha duas saídas para o mar. Então, no mundo antigo, quando se tinha saídas fáceis para o mar, era mais fácil de comercializar mercadorias. Então, isso ajudava a facilidade de os barcos cargueiros, os barcos de comércio, chegar na costa e poder carregar mercadorias e ir para outros lugares assim, tornava essa cidade rica. A capacidade que tinha de ter esse acesso tornava, então, a cidade rica, a rota dos barcos, a rota dos comércios e tal. Além disso, essa cidade, era conhecida por sua corrupção moral, libertinagem dos habitantes. Lá, nessa cidade, tinham vários microtemplos dedicados, templos pequenos, dedicados a muitas divindades pagãs, deuses falsos da época. E tinha uma dessas divindades que era chamada Afrodite. Eu acredito que na mitologia grega, muitos aqui já ouviram falar na aula de história, o que seja. Mas essa deusa, Afrodite, ela era ainda na história da mitologia grega, uma das principais entidades deusas da religiosidade entre os gregos antigos. Disse que ela representa o amor, ela representa a beleza, estilidade, desejo e tudo que os livros de história grega, da mitologia grega, monta sobre essa deusa Afrodite. Mas, na verdade, a história reza que nesse templo dessa Afrodite tinham vários rituais. Lá se davam vários rituais de promiscuidade, de prostituição. Era uma coisa terrível. E essa cidade, ela era conhecida em toda a região do Mediterrâneo, que era o principal mar da época, a principal região. Por isso, ela não era tão conhecida como uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade de comércio, etc. Mas era mais conhecida por essa promiscuidade. Muitos homens, como era fácil acesso, como eu disse, na costa não era só mercadoria, mas muitas pessoas iam lá para participar desses rituais, eu diria assim, promíscuos, prostituição e etc. Mas por que eu julgo importante mencionar esse plano de fundo histórico? Porque foi nessa mesma cidade, que um homem chamado Paulo, grande apóstolo Paulo da Bíblia, chegou por volta do ano 50 depois de Cristo, fundou a igreja de Corinto, aos troncos e barrancos, enfrentando as dificuldades da época de uma viagem, Ele, na sua segunda viagem, ele chegou lá, ele passou um bom tempo, considerando o tempo que ele passou nas outras cidades que ele fez as viagens missionárias. Então, ele passou 1 ano e meio nessa cidade, e nesse ano e meio, irmãos, ele pôde, então, no início, a história conta no livro de Atos que ele procurou os judeus, mas os judeus meio que eram resistentes, exatamente pelo judaísmo, ao evangelho que Paulo trazia,
que Jesus Cristo era suficiente, a morte dele, etc. Então, quando ele percebeu isso, ele então começou a entender o que Deus tinha falado para ele na sua conversão. Você vai ser o meu testemunho entre os gentios. Ele fez isso. Ele passou a pregar para os gentios. E, como eu disse, os irmãos com muita dificuldade, com muita luta, com muito esmero. E agora, essa carta aqui é uma carta que ele está escrevendo a essa igreja que ele fundou para tentar sanar alguns problemas naquela igreja. E problemas de partidarismo. Primeiro, o foco dele foi na falta de comunhão. Os irmãos estavam sem comunhão entre eles. O primeiro, talvez, ensinamento, desafio para a minha vida, quando eu olhei isso aqui, é que a cidade era terrível. E o apóstolo Paulo, ele, mesmo assim, ele não olhou aquela dificuldade. Ele entrou naquela cidade, sabendo, não só ele, como o mundo da época, como era aquela cidade. E ele entrou lá, vindo da Atenas, vindo de uma cidade chamada Atenas, que é um centro da inteligência, o centro da cultura da época e tal, mas ele foi lá, não foi com cultura, não foi com inteligência, ele foi lá com o Evangelho. E ele disse que, para mim, aqui o que importa é pregar, se não outra coisa, e sim Cristo crucificado. Em outras partes do livro de Coríntios você vai encontrar isso, que é pregar Jesus. E isso me anima, porque muitas das vezes nós, como limitados, humanos, incrédulos, no sentido de pouca fé, a gente vê o desafio aqui, irmãos. Aqui, a gente chegar aqui lá de Manaus, olha a distância. A gente podia olhar no mapa e já desistir, Mas graças a Deus por essa congregação, por esse trabalho e tudo que Deus tem nos mostrado, vislumbrando um futuro de bênção, de salvação, de pregação. Então, só nessa minha introdução aqui, eu já diria que a gente pode ficar animado. Se você é crente, não tem nada grande demais que você não possa fazer. Aliás, você não pode mesmo. Você não pode. Não tem, eu vou reformular a frase. Não tem nada grande demais que Deus não possa fazer através da sua vida. Não tem. Então Paulo chegou ali e fundou essa igreja, uma igreja infante. Pouco tempo depois ele soube que estavam acontecendo esses problemas na igreja, problemas de partidarismo. Vocês lembram? A gente não vai fazer por questão de tempo, mas uns eram de Paulo, uns eram de Pedro, uns eram de Apolo, de formas que essa forma de eles viverem na igreja estava criando grupos na igreja, estavam criando partidos na igreja. Quando a igreja de Cristo, a gente olha lá para Atos, qual é a primeira coluna, uma das colunas da nossa igreja? Palavra, comunhão. Palavra, comunhão. E isso não estava acontecendo na igreja dos Coríntios. Não estava. E essa carta, como eu disse, foi para sanar, para corrigir esse problema. Não só o partidarismo, a falta de comunhão, mas também exatamente a imoralidade. Porque, lembra, por isso que eu dei todo o pano de fundo histórico para dizer como era a sociedade na qual estava inserida a igreja de Corinto. Era uma cidade conhecida pela imoralidade. E agora tem uma igreja lá, tem cristãos lá. E cristãos, o nome cristão é ser parecido com Cristo. Então eles tinham que ser diferentes, mas não estava acontecendo isso. Eles estavam fazendo
a mesma coisa que o mundo lá fora estava fazendo, que a cidade estava fazendo. Então, o Paulo ficou muito preocupado com isso, muito preocupado. E, olhando essas coisas, eu lembrei de uma ilustração que o fundador da nossa igreja, o pastor Fred, ele dizia, né? Ele dizia, irmãos, não tem problema nenhum a canoa em cima da água. A canoa vai para onde você quiser em cima da água. Você remando, assim, para onde você quiser ela te leva. Mas, da feita que a água começa a entrar na canoa, você tem que ficar preocupado, porque ela vai para o fundo, ela vai emborcar, ela vai naufragar. Então, o problema não é nós, como crentes, andarmos no mundo. Isso é coisa mais bíblica que existe, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele disse, orando a Deus, o Senhor Jesus, em João 17, ele diz que, Senhor Deus, Pai, não peço que os tire do mundo, eu não quero que você tire, mas que os guarde. E aí, não é tanto o estudo, né? É passagem no estudo, mas como é que nós vamos nos guardar do mal? Não tem outra forma, é fazendo culto de doutrina, é fazendo culto de estudo bíblico, é Bíblia, é palavra, não é conversa, não é oba-oba, é palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te sustentar no dia mau. Jovem, eu estou vendo que tem jovens aqui. Como é que você vai guardar puro o seu caminho? Como é que você vai agradar a Deus no seu caminho? Como é que você vai evitar tropeços no seu caminho? Guardando o seu caminho segundo a palavra de Deus. Não tem floreado, não tem segredo, senão andar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E Paulo precisou então escrever algo da parte de Deus para esses irmãos dessa igreja. E se nós olharmos a segunda epístola, a segunda carta, que ele escreve, o problema parece que foi sanado, porque ele não fala mais disso na segunda. Sobre partidarismo, ele vai tratar outros problemas, ele vai tratar outros problemas, né? Mas não partidarismo, não tanto imoralidade, etc. E diz a história, eu vou mencionar isso porque os irmãos, para aguçar o estudo depois, né? Dos irmãos, assim, pesquisar, e tudo tem comentários e tal. Também dita a história de que existia uma carta entre a primeira e a segunda carta, né? A história diz, não é certo, mas que talvez na segunda tem fragmentos dessa carta que ficou no meio entre as duas epístolas, mas ela é chamada de a carta com lágrimas. Ele escreve praticamente apelando, né? Apelando para os irmãos, triste por aquilo que os irmãos poderiam estar fazendo e não estavam fazendo, etc. Aí você chega na segunda epístola, né? Que como não acharam, não se achou, não tem evidências concretas de ter essa carta, então é a primeira e a segunda carta. E Paulo, então, escreve essa carta aos Coríntios, escreve essa carta aos irmãos da igreja local ali. E como é que Paulo faz isso? Como é que ele escreve essa carta? Lembra o nosso texto que foi lido? É no final da primeira. Eu amo os finais das cartas paulinas. Eu não escondo isso de ninguém. Eu tenho um apreço muito grande. Toda a Bíblia, né? A gente diz assim, mas às vezes a gente tem um versículo na Bíblia que diz, esse é o meu versículo, essa é a minha passagem predileta, né? É até meio errado falar isso, porque temos que ler toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. A Bíblia diz que
toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, mas tem aqueles versículos, aquelas passagens que a gente gosta. Para mim, se eu tivesse que escolher, as passagens preferidas seriam as partes finais das cartas do apóstolo Paulo. Ali você vai ter muito ensinamento, muita coisa com que se alimentar. Mas não estude só isso não, estude toda a Bíblia, tá? Porque senão eu vou dizer, eu vou estudar só essas partes, né? Está errado. Como é que Paulo, então, chega a essa igreja e traz essa palavra da parte de Deus? Como é que ele chega e faz? É sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos, assim, a gente aprender junto, assim, que Deus ilumine, guarde, que seja simples, claro, prático, direto, límpido, etc., né? Assim, primeiro, o apóstolo Paulo, ele foi na dependência do Senhor. Você olha para toda a carta, como era a cidade, como era a sociedade, como ele fundou a igreja, ele foi embora, ele estava na viagem missionária, então, segunda viagem missionária, ele foi embora e tal. Aí ele deixou a igreja lá, esperando que a igreja crescesse. Então vocês imaginam o sentimento dele, aí você vai entender a carta com lágrimas que poderia ter tido, né? Aquele sentimento de amor, assim, de zelo por aqueles irmãos, eram ovelhas do seu aprisco, o trabalho tinha sido iniciado por ele, então ele tinha um ciúme daquele trabalho, ele queria ver o trabalho crescer e etc. Então a gente poderia encontrar um apóstolo Paulo cheio de autoridade, né? Cheio de si, vindo aqui dizer, eu fundei essa igreja, vocês estão fazendo errado, e etc. Mas na verdade Paulo não chega assim. Ele não chega assim. Se você for ver a forma como ele escreve, vocês vão perceber essa dependência de Deus. Mas eu destaquei aqui no versículo 7, no final do versículo 7, ele diz, né? Porque não quero, vou ler o versículo todo, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo. Mas ele diz no final, se o Senhor quiser. Aí Paulo era dependente do Senhor. Ele estava cheio de planos para essa igreja, ele queria visitar os irmãos novamente, ele queria estar lá, ele queria participar da comunhão presencial daqueles irmãos, mas ele diz uma coisa maravilhosa. Ele diz, se o Senhor permitir. O Tiago, a gente não vai abrir, mas eu vou mencionar e tentar parafrasear o que ele diz lá na sua carta. Ele vai dizer assim, que a nossa vida ela é como uma neblina, ela passa rápido, ela é como uma fumaça que se dissipa logo, né? Como uma nuvem que se dissipa logo. E logo depois ele vai dizer assim, aí nós fazemos vários projetos, né? A gente vai ali, vai para lá, vai comprar, vai negociar, e vai voltar, e etc. Né? Quando a gente deve dizer, se o Senhor quiser, nós vamos lá, negociaremos, compraremos, etc. Praticar, irmãos, exercitar dependência de Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era entre aspas, né, o dono daquela igreja, o presidente daquela igreja. Ele tinha toda a autoridade para chegar de outra forma, com outra linguagem, de outra forma de falar, mas ele disse, irmão, se o Senhor quiser. Eu acredito, irmãos, que ele vendo o que a igreja estava fazendo, ele pegaria um barco e ia direto para lá, mas ele disse, olha, se o Senhor quiser, eu quero estar com vocês, eu quero estar em comunhão com vocês, mas eu dependo de Deus. Então, a primeira coisa, irmãos, exercite a dependência de Deus. Eu devo exercitar
a dependência de Deus. Fazer, o que é depender? Depender é precisar do auxílio dele. Eu vi aqui no pai, a gente chama o dicionário o pai dos burros, né? Precisar do auxílio, precisar da proteção, precisar do sustento, precisar da direção, precisar do comando. Não se mover se não depender dele. O que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia diz: sem mim, o Senhor Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. O que essa simples frase que o apóstolo Paulo coloca aqui diz para mim, irmãos? Que eu não devo confiar nas circunstâncias, porque confiar que vai dar certo quando as circunstâncias estão favoráveis é muito fácil. É muito fácil. Muito fácil. Então eu não devo confiar nas circunstâncias, mesmo que estejam favoráveis, porque a nossa tendência humana é confiar que vai dar certo quando está tudo a favor, quando o vento está soprando a favor, mas depender de Deus é não confiar nas circunstâncias, sejam favoráveis ou sejam desfavoráveis. Depender de Deus não é confiar em posição. Qual é a tua posição na empresa onde você trabalha? Seu chefe? Diante de Deus você não é nada. Você é o dono? Diante de Deus você não é nada no que se diz respeito à dependência dele. Tenta tocar um projeto sem a dependência de Deus. A Bíblia diz que a altivez de espírito precede a ruína, precede a queda, ela vem antes da queda. E não depender de Deus é altivez de espírito. Você está confiando na tua capacidade, você está confiando nas circunstâncias, você está confiando na tua experiência, você está confiando naquilo que você pode fazer e não em Deus. Então a gente deve aprender essa primeira coisa, né? Que devemos confiar em Deus. O salmista ele vai dizer em um dos salmos que uns confiam em carros, os outros confiam em cavalos, né? Mas nós nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Então, dependa de Deus. Dependa de Deus. Viva sob a autoridade dele, né? Se ele é o teu Senhor, você tem que depender dele. O problema é que às vezes nós fingimos que dependemos. Eu dependo de Deus, mas nem ora quando vai fazer alguma coisa, né? Nem pede de Deus a direção para qualquer área da vida, irmãos. A gente pensa que Deus não está se importando com a nossa vida secular. Deus se importa sim. A Bíblia prova isso. Mas a Bíblia diz que Deus está muito preocupado em tudo que você faz. Tudo. Escolha da profissão, com quem você vai casar, com quem você vai deixar de casar. Né, Tiago? Onde você deve morar. Tudo. Tudo. A Bíblia diz que é tudo por Ele, por meio dEle e para Ele. Então por que a gente reserva partes na nossa vida para dizer que não dependemos dEle? Nós podemos não dizer isso, mas a gente age como se fosse. Então, a primeira coisa, irmãos, é depender de Deus. E não é pecado um crente ter projetos, é até bem, como eu disse, não tem problema nenhum, né? Mas devemos depender do Senhor. E dependência, escute bem, vou entrar no segundo ponto já avisando isso, né? Dependência não tem nada a ver com inércia cristã. O que é inércia cristã? É uma pessoa que não se move, que não faz nada. Então não confunda dependência de Deus com inércia cristã, porque aí é o outro extremo, né?
Ah, eu estou dependendo de Deus e tal. Eu tenho um livro que o autor ele deu como título assim, Religião, Vida Mansa. Religião, Vida Mansa. Ou seja, todo mundo está procurando uma religião que vai salvar, que traga benefício, que vai me dar dinheiro, que vai resolver os problemas e etc. Então essa é a religião. Você não faz nada, a religião faz tudo por ti. Você não tem nenhuma responsabilidade. Né? Então não seja o crente religião vida mansa. Né? Dependa de Deus. E como eu disse, isso não significa inércia cristã. Então a primeira coisa é que dependência de Deus. Primeira coisa é o quê? Muito bem. Se eu terminar aqui já está bom, né? A segunda coisa é, ele diz aqui no versículo 8, ele diz aqui, se o Senhor permitir, eu vou ter com vocês, eu tenho um projeto, tenho planos e tal, mas eu vou ficar aqui em Éfeso. Porém, eu vou ficar aqui em Éfeso até a Pentecoste, aquela festa famosa entre os judeus, etc. Ele decidiu ficar lá. Então, Paulo, ele foi direcionado por Deus, mesmo querendo, tendo o objetivo, a vontade de ir com os irmãos, ele foi direcionado por Deus para ficar onde ele estava, em Éfeso, até ao Pentecoste. Então a segunda palavra, a primeira é dependência de Deus. A segunda palavra é direção de Deus. Parecia que Paulo estava inerte. Parecia até que ele queria adiar o trabalho. Ele via a necessidade dos irmãos, mas parecia, não, eu vou ficar aqui. Parecia algo da vontade dele, do desejo dele, e etc. Ele diz no versículo 5 que ele... Olha o que ele diz. Ele diz no versículo 5, eu irei ter convosco. Eu vou ter convosco. Né? Eu tenho um trabalho para fazer com vocês, eu quero ir aí e tal. Mas se o Senhor quiser, por enquanto, Deus me direcionou a ficar aqui em Éfeso. Então, além da dependência de Deus, que não é inércia, você tem que andar, você tem que trabalhar. O que Deus disse para Josué? Onde a planta do teu pé pisar, vou dar por herança. Isso nos faz pensar em movimento. Ele tinha que andar, ele tinha que fazer e obrar, mas na dependência do Senhor. E depois devemos pedir a direção do Senhor. O que eu devo fazer enquanto eu estou dependendo dele? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Para onde eu devo ir? Qual a forma que eu devo atuar? E etc. Se nós formos ver, irmãos, o que o Paulo fez, depois não vamos fazer agora, tá? Não, eu fiz, mas não dá agora. Os irmãos leiam lá no capítulo 19 de Atos. O que o Paulo fez com essa direção de Deus? Tinha necessidade em Corinto? Era pertinente que ele fosse lá e sanasse aquele problema? Era. Mas qual a direção naquele momento para Paulo? Qual a determinação que Deus deu para ele naquele momento? Era ficar em Éfeso. E como eu disse, se vocês lerem no Atos 19, a gente vai ver o quanto ele fez ali, o quanto ele serviu ali. Ele não ficou parado, ele serviu a Deus. A Bíblia diz lá em Atos 19 que a palavra crescia. Muitas pessoas eram salvas, eram alcançadas com o Evangelho. A palavra era divulgada e almas eram salvas. Então, além da dependência de Deus, ele estava sensível, e nós devemos estar também, à direção de Deus.
a direção de Deus. E como eu disse, no final do primeiro tópico, ponto, passo, sei lá como queira, depender de Deus não significa inércia, não significa estática, ficar parado, não tem nada a ver com isso. Ser direcionado por Deus, ser dependente de Deus, é colocar a fé que você tem em Deus para trabalhar. É a fé em ação. O que o Tiago diz lá também, é outro livro, né, que eu gosto bastante, já mencionei ele aqui. O que ele diz lá? Aquele jogo de pensamento entre fé e obras. O que ele diz? Ele diz: mostra-me essa tua fé sem obras, que com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Escute, não quer dizer que alguém é salvo pelas obras. Não quer dizer, não. Por favor, se tem alguém que vai pensar isso, já digo logo. Não, ele não está falando isso. O que ele está falando é que se você diz que tem fé, então trabalhe. Busca a direção de Deus. Se movimenta. Caminha. Seja ousado para Deus. Seja ousado para Deus. Depender de Deus não é ter medo de fazer algo, não é ter medo. Se o pastor Herbert, com esse sentimento visionário, fosse pacato nesse sentido, nunca teria um irmão aqui. Nunca teria. Meu irmão é longe. Meu irmão, como é que a maresia vai acabar com ainda a dificuldade? Meu irmão, olha, já viu no mapa quantos quilômetros para chegar lá? Se o voo for direto é 3 horas, cansado. Quem que vai? O que? Ficar discutindo com Deus. Não vai. Vai, como tem um pastor que uma vez falou, no mínimo o que vai acontecer, você volta chorando. Volta chorando. Mas movimenta. No início da Bíblia, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava, né, sobre a face das águas. E se a gente olhar a palavra original para Espírito de Deus, é dínamo, é movimento, é dinamite, é explosão. Né? E como crente, se você é crente, e se você tem esse Espírito que criou lá no início os céus e a terra, participou da criação, você não tem que ficar parado, você não tem que ser tímido no sentido de ficar inerte, esperando, não. Só se um anjo vier aqui, aí eu vou ajudar o pastor Éder lá na congregação. Não. Se vier um anjo, eu vou vir aqui. Não. Se mexe, trabalha. Eu acredito que tem muita coisa para fazer aqui. Tem muita coisa para fazer aqui. Não espere ser chamado. Não espere um anjo cair do céu, uma voz vir no seu ouvido e dizer para você fazer algo. Não, por favor. Trabalhe, apareça. Né? Que aí a liderança da igreja, a pessoa do pastor Éder, vai orientar, vai mostrar o que você deve fazer, como você deve fazer, e etc. Né? Então, não só depender de Deus, mas ser direcionado por Deus. Esperar que Deus determine em que direção você deva seguir, em que obra, em que frente, que você deva fazer a direção do Senhor. Até que hora, Sérgio? É meia-noite. Sabia que ia dizer isso. Que a gente diz isso para os pregadores lá, né, Bruno? Vai embora, né? Até meia-noite. Mas eu não vou abusar dos irmãos, não. Eu vou até 11h30. Depender de Deus, irmãos, não é ficar de braços cruzados. É ir à luta. Tem pessoas que, crentes, até crentes, né? Dizem assim, eu estou pela fé. Eu estou pela fé. Está precisando de um emprego, mas nunca saiu para entregar um currículo. Isso é fé? Isso é estar na fé? Não é não. Não é não. Isso é inércia. Isso é inércia. Isso é estática cristã. É ficar parado e não fazer nada. Vai orando, vai pedindo a direção de Deus, sai.
semeador, né, sai a semear, e Deus vai dar o crescimento, Deus vai fazer a obra, etc. Né? Então, não somente, irmãos, a dependência de Deus, mas a direção do Senhor também. Mas não somente a dependência, a direção, a determinação de Deus, mas escute bem. Quando você se dispõe a se submeter a essa direção de Deus, a se submeter a essa dependência de Deus, saiba de uma coisa: você vai enfrentar desafios. Você vai enfrentar desafios. Não é fácil, não. Não é brincadeira, não. O Paulo diz aqui, ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. Versículo 9, porque uma porta grande, um desafio grande, não era um desafio só, ele tinha qualidade, ele era grande. Uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. O que é grande demais para você? Pensou? Agora pensa o que é grande demais para Deus. Nada. Nada. Tem um missionário, se vocês não leram o livro, não sabem quem é, anotem, pastor Éder depois pode estimular os irmãos a lerem. William Carey. Ele, entre várias coisas que ele fez, ele tem uma frase. Ele diz: espere grandes coisas de Deus, mas faça grandes coisas para Deus. Quando você se coloca para servir a Deus, para depender de Deus, não é só mar de rosas, não. Não é só que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não vai acontecer isso não. Vai dar errado, vai dar muito errado. Para você, né? Para mim, mas para Deus é o correto. É a direção dele. Se você estiver na dependência dele, nós temos um Deus soberano. Então, o que é grande para você, o que é impossível para você, é possível para Deus. Ele diz para nós entrarmos na presença dele com ousadia. Isso não significa que a gente entre com irreverência, com desrespeito, com desonra. Não. Ele disse para nós entrarmos na sua presença e etc. com ousadia. A linguagem ali é que você deve entrar confiando quem ele é, confiando o que ele pode fazer em você e através de você. O desafio é grande? É normal, vai ser sempre. O Paulo disse aqui uma porta grande. O Paulo, né, o missionário Paulo, tarimbado já assim, né, já era a segunda viagem missionária dele aqui, ele já tinha tido a experiência da primeira, muito difícil. Você imagina, uma viagem missionária não é essa que eu fiz, não, lá de Manaus para cá não, né, não tinha avião, não tinha jato, era dificuldade, né, para trilhar e tal, não tinha ferrovias na época como tem hoje no mundo e tal. Então, era um desafio para ele. As cidades que ele ia encontrar, os adversários que ele ia encontrar, e etc. Dependa de Deus. Busque a direção de Deus para a sua vida. Mas saiba, os desafios são grandes. São grandes. Lembra quando Abraão ele subiu no Monte Moriá? Deus falou para ele: vai lá, vai oferecer sacrifício. Mas cadê o sacrifício? Sobe. Já pensou? É coisa de doido. Subir para sacrificar sem ter o sacrifício. Mas Deus disse: vai. Depende de mim. Eu estou te dando essa direção. O desafio é grande, qual é o desafio? Não tem oferta. Não tem uma oferta para ofertar para Deus, né? Ele subiu um monte pensando, né? Rapaz, como é coisa de doido, né? Vai lá que eu vou te mostrar.
É só confie, irmão, só dependa. Só busque a direção dele. O desafio no meio do caminho é normal, é até natural, e etc. Mas no final tem vitória. Moisés, eu botei alguns exemplos assim, só para ilustrar da Bíblia. Moisés diante do Mar Vermelho, olha o desafio que ele tinha. Vencer um exército sedento por morte e um mar que não dava para transpor. Tinha que confiar em Deus, tinha que depender de Deus. E na nossa vida vai surgir vários momentos desses, temos que depender e temos que buscar a direção do Senhor para enfrentar o desafio. O desafio. Uma coisa interessante, para terminar esse ponto e entrar no último e finalizar, quando Deus ele requer alguma coisa de nós, qualquer coisa, ele dá a direção, ele dá as ferramentas, ele dá as condições para que a gente realize aquilo que ele quer. Sempre é assim, irmão, na Bíblia. Pode olhar, toda vez que Deus pede alguma coisa, ele dá toda a direção para fazer, toda a ferramenta para fazer. Quando ele delega algo, ele se mostra a nós. Ele se mostra a nós. Lembra quando ele disse, vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que ele fez antes? Vocês vão receber poder. Vocês não vão fazer sem ferramenta. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. E aí vocês vão, Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vocês lembram quando lá em Marcos, capítulo 16, ele disse, né? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha só o desafio, irmão. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Né? É coisa de doido, porque vai pregar o Evangelho a toda criatura. Você vai morrer e não vai fazer isso. No sentido de totalidade. Mas quem você puder fazer, você faz. Mas você não vai pregar. São 8 bilhões de pessoas no mundo. A estimativa daqui a um ano 9,5. Você vai pregar o Evangelho para toda criatura no sentido de totalidade de pessoas? Não vai. Mas ele mesmo assim ele diz. Por quê? Porque se ele der poder, você faz. Não me pergunte como, mas se ele der poder, você faz. E antes de ele dizer ide por todo mundo pregar, olha o que ele diz, toda a autoridade me foi dada. E eu estou dizendo vai e prega. Então é na palavra dele que nós podemos fazer, irmãos. Tem algo grande demais para ti? Dependa de Deus que você vai realizar. Para ele, para a glória dele, claro. Assim, desafio é grande, irmãos, mas Deus pode fazer você transpor esse desafio. Então, não somente depender de Deus, ter a direção de Deus, e nesse caminho enfrentar os desafios de Deus, mas só uma palavra que parece que soa igual, mas tem uma particularidade. Ele diz aqui no versículo final, na parte final do versículo 9, e há muitos adversários. Aí eu coloquei para ficar fácil, né? Com D, dependência, direção, desafio, as dificuldades. A dificuldade. Parece assim péssimo, né? Terminar negativo, terminar esse estudo assim, como esse, falando nas dificuldades, mas é porque o texto fala assim, que são muitos os adversários. Né? O Paulo sabia, mesmo dependendo de Deus, mesmo tendo a direção de Deus, mesmo sabendo do desafio que era fazer a obra de Deus, ele diz, são muitos os adversários. E que adversários são esses? Primeiro, sou eu mesmo. Eu mesmo. Eu preciso me vencer para poder fazer a obra do Senhor. A minha preguiça, meu comodismo, a minha inteligência, a minha prepotência,
o meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu penso que sei fazer, eu penso que tenho capacidade para fazer, eu não preciso da instrução de ninguém para fazer. Então eu tenho que transpor essa dificuldade. Os adversários são grandes, né? Posso dizer, eu sou problemático, eu tenho neuras, eu tenho problemas que eu preciso transpor para fazer a obra de Deus. A segunda coisa é o mundo, irmãos. O mundo, ele nos imprensa contra a parede do pecado. A Bíblia fala de um curso do mundo. Tem uma tendência no mundo que nos faz ficar distantes das coisas de Deus. E da feita que você vai na maré desse curso do mundo, você não vai fazer a obra de Deus. O mundo tem uma força que te joga para longe de Deus. A Bíblia chama o curso do mundo. É como uma pessoa sem Deus anda. E é como uma pessoa que não está em comunhão, mesmo sendo crente, também anda. Desordenado, com modismo. Tudo que o mundo faz, ele aparece. Às vezes aparece jovem lá na igreja, igual o mundo. Eu sou agora pastor de jovem, né? Então eu tenho que trabalhar nisso. E eu estou acostumado a ver isso. A moda é calça rasgada. E aparece os jovens com calça rasgada na igreja. Isso é o curso do mundo. A moda é pintar o cabelo agora de branco. Aí aparece jovens com o cabelo querendo pintar, né? Não só de branco, mas de outra cor e tal. Isso é o curso do mundo. Então isso é um adversário a vencer. E o próprio diabo. Porque o curso do mundo é ditado pelo diabo. Então há muitos adversários. O diabo joga pessoas. A Bíblia é incrível, né? Mas a Bíblia fala até de falsos. O Paulo teve problemas até com falsos irmãos. Ou seja, pessoas que estão dentro dessa igreja, da igreja de Deus, que não são crentes. Falsos irmãos. Ou seja, é um crente falso. Você reparou para pensar no perigo que é isso? Você ser um crente falso? Só que o problema é que não tem um céu falso. Não tem um céu falso para o crente falso entrar. É perigoso. É muito perigoso. Então seja um crente, né? Que busca a dependência de Deus, a direção de Deus. Você vai vencer os desafios, as dificuldades de Deus. Os adversários sempre vão ser muitos. Não pense, como eu disse há pouco, não é mar de rosa. Nunca vai mudar, irmãos, as dificuldades até Jesus voltar. Então, trabalhe para o Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? E dá poder para a gente vencer também. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam, assim, procurar fixar essas palavras, né? Na mente, no coração, na dependência do Senhor, a direção do Senhor, os desafios dessa caminhada e as dificuldades que vai enfrentar. Irmãos, lá na nossa igreja, para finalizar, eu vou orar, tem vários irmãos que pedem oração, né? Enfrentando câncer, assim, né? Lutando, atrás de consulta, com dores. Assim, a gente fica tão penoso assim quando a gente vê seus irmãos, mas irmãos, crentes, sabe? A gente vai visitar assim, irmãos, eu estou orando, eu que devo orar, irmão, pela senhora, muito obrigado, a gente se anima e tal. E a palavra que eu tenho para dizer, se tem algum irmão aqui com dificuldade, com problema, seja lá de qual natureza for, esses problemas, essas dificuldades, elas não são o último capítulo da nossa vida, não são. O último capítulo da nossa vida é alegria, bênção, é céu, é glória. Mas até lá tem uma caminhada, né? Tem uma via para andar. Que Deus possa nos ajudar nessa caminhada cristã, assim, pautados na sua palavra e na dependência do Senhor também, tá bom? Muito obrigado, irmãos, pela atenção.
Eu vou orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da mesma. Ajuda-nos, Senhor, a entendê-la, a andarmos verdadeiramente na dependência do Senhor, a aprendermos a buscar o Senhor, buscar a tua palavra, a confirmar nossa comunhão contigo a cada dia e transpor, Senhor, esses desafios, essas dificuldades, em o nome do Senhor. Nos ajuda, fica conosco nessa noite e nos leve em paz para os nossos lares. É a minha oração, grato, em nome de Jesus. Amém.